Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos começar a meditar em Mateus capítulo 22. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 22, dos versos 1 a 14. Mais uma leitura um pouquinho mais longa hoje. Está escrito assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Até aqui, até o versículo 14, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é santo, bom, fiel, verdadeiro, justo, poderoso. Tu és grande, Tu és maravilhoso, não há outro como o Senhor. Só Tu és o nosso Rei, só Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso bom pastor, não há outro que seja como Tu. Obrigado por mais esse dia, obrigado pela Tua graça, obrigado porque o Senhor está conosco, o Senhor não nos desampara, obrigado pela Tua bondade, obrigado porque o Senhor é presente nas nossas vidas e nos livra de todo mal, porque o Senhor derrama da Tua provisão sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos dá tudo o que nós necessitamos. Eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, perdoa-nos da mesma forma que nós perdoamos as pessoas, de maneira que nós sempre nos lembremos da importância do perdão. E eu peço em nome de Jesus, abençoa-nos hoje, Pai. Guarda as nossas vidas, derrama da Tua provisão sobre nós mais uma vez. Dá-nos tudo o que nós necessitamos e, se possível, além disso, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Dá-nos direção, dá-nos sabedoria, para que nós saibamos o que falar e o que fazer e como pensar a todo momento. Livra-nos de todo mal, Senhor, e não nos deixe cair em tentação. Cura os que estão enfermos. Abre portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Restaura casamentos que estão vacilando, que estão passando por problemas. E em nome de Jesus eu oro também pelos familiares aqui representados, Pai. Por aqueles que ainda não Te conhecem, por aqueles que ainda não entregaram as suas vidas aos Teus pés. Eu oro que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, que a Tua graça alcance essas pessoas e que elas entreguem as suas vidas a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas aí, e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, vai lá em www.jcnaveia.com.br. Tem lá no final da página, tem um bannerzinho para você comprar o livro, tá bom? Perfeito, gente. Aqui mais uma parábola, né? A terceira parábola em relação ao mesmo assunto. Veja que esses capítulos finais de Mateus, eles concentram um período de tempo muito curto, então tudo está muito relacionado aqui, né? Essa parábola de Mateus 22 é uma sequência das duas outras parábolas que Jesus contou ali em Mateus 21. Então,
O relato de Mateus ele é muito detalhado agora no final, né, nesses dias finais da vida de Cristo aqui na Terra, antes da sua morte na cruz. Então são todos eventos muito conectados. E aqui é a terceira parábola, então, Jesus mais uma vez muito intenso, muito direto, apesar de estar usando uma parábola que em alguns pontos ele nem faz tanto sentido, né? No meio do convite, o rei manda o exército ir lá queimar a cidade, o banquete já estava pronto. É uma parábola, né, gente? A ideia não é que seja literal, não é que represente fatos que aconteceram. É uma história representativa, uma história que não tem necessidade de ser real, é uma parábola. Mas Cristo conta essa parábola e o importante daqui é que, mais uma vez, ele deixa claro que o convite foi feito inicialmente para um povo, esse povo não quis aceitar o convite e esse povo então foi separado ali, ele não entrou no casamento. Claramente aqui o casamento fala sobre a salvação, fala sobre estar nos céus com Deus. O primeiro povo claramente é o povo de Israel, para quem foi profetizado, para quem foi falado, eles foram convidados, mas eles não aceitaram o Filho, eles não aceitaram Jesus, eles não reconheceram que Jesus era o Messias. Então, o rei manda chamar outros convidados, falando claramente aqui dos gentios, né? Nós que não somos do povo de Israel. Então Deus chama os gentios. E aqui tem um recado muito importante. Mesmo no meio dos gentios, do segundo convite, né? Fica muito claro ali, deixa eu só achar o versículo aqui, ó. Verso 10. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. Então o convite feito aos gentios, a esse segundo povo, né, que somos nós, é feito para gente boa, é feito para gente má. Porém, ali nos versos 11 e 12 está escrito assim: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Verso 13. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Claramente falando sobre a perdição no inferno. Então, mesmo em meio ao segundo grupo de convidados, alguns convidados não estavam vestindo a veste nupcial e foram então lançados para fora. O que isso quer dizer? Isso fala conosco. O povo de Israel recusou o convite de Deus para aceitarem que Jesus é o Cristo. Então, essa boa nova da salvação, da morte de Cristo na cruz, em remissão aos nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados, é levada para os gentios. Mas isso não é uma garantia da salvação dos gentios. É necessário estar com a veste nupcial, é necessário produzir frutos. Lembra que a gente vem falando, Jesus vem falando, né, sobre a necessidade dos frutos, desde a questão da figueira. É necessário produzir frutos. Nós somos salvos pela graça. O preço do pecado foi pago na cruz, nós não precisamos fazer nada para isso. Porém, como Tiago vai dizer, e aqui a gente sempre vai precisar lembrar do livro de Tiago, a nossa fé sem obras ela é morta. Essa salvação deve nos levar às obras. Essa salvação que nós recebemos de graça deve nos levar a produzir frutos, porque se nós não produzimos frutos, então nós não estamos ali fazendo jus, honrando a nossa salvação. Porque a fé sem obras, ela é morta, ela é uma fé morta. Então é isso, né? O segundo grupo de convidados aqui não tem salvação automática. Não pode permanecer no casamento simplesmente porque o primeiro grupo não aceitou. É necessário que o segundo grupo esteja com a veste nupcial. E isso fala conosco. É necessário que nós aceitemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E quando nós aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas, automaticamente, claramente, obviamente, isso deve nos levar a uma vida que produz frutos. Isso deve nos levar a uma vida que produz, a uma fé que produz as boas obras. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé
E isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Não é pelas obras. As obras são uma consequência necessária. É isso. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.